Fala moçada, beleza? Professor Giovanni aqui dando sequência a essa parte que fala de fisiologia humana. Nessa aula vamos falar dos sistemas endócrino, nervoso e sensorial. Na verdade, começamos aqui falando do sistema endócrino. Na sequência eu vou trabalhar daí nervoso e sensorial no mesmo momento. E daí já faz sentido falar de nervoso e sensorial. Em relação ao sistema endócrino, o nome já diz, né? Crino está associado a secreção. Endo quer dizer dentro. Então, o que é uma glândula endócrina? Uma glândula que secreta dentro dos vasos sanguíneos. Com relação ao sistema endócrino, nós temos glândulas endócrinas, lógico, né? A hipófise, destaco aqui para vocês a hipófise, que é a principal glândula aí do nosso corpo, uma das principais, porque ela é uma glândula mestre. É uma glândula trófica, ou seja, ela controla o funcionamento de outras glândulas. As paratireoides, a tireoide, o timo e as suprarrenais, também chamado de adrenais. Suprarrenais que ficam em cima aqui dos rins. Essas são glândulas exclusivamente endócrinas. Mas nós temos também glândulas anfícrinas. Ai, professor, o que é uma glândula anfícrina? Esse prefixo anfi significa duplo, dupla secreção. O pâncreas, por exemplo, ele tem uma dupla secreção. Quando nós estudamos o sistema digestório, você viu que o pâncreas, ele também produz o suco pancreático. O suco pancreático não vai para o sangue, ele vai lá para o duodeno, vai para uma cavidade. Então nós temos uma função exócrina também no pâncreas. Ah, professor, mas a aula não é sobre sistema endócrino? Sim, só que o pâncreas também tem uma função endócrina quando ele produz a insulina e o glucagon. Então o pâncreas é uma glândula mista, uma glândula anfícrina. E os testículos e os ovários também são glândulas mistas. O testículo produz o espermatozoide que vai para uma cavidade, o canal deferente. Mas o testículo também produz a testosterona, que vai para o sangue. Os ovários a mesma coisa, produzem os gametas femininos, que são os ovócitos 2, que vão lá para a tuba uterina, lançados ali na tuba uterina. Mas também produz hormônios como estrógeno e progesterona. Então essas glândulas que apresentam dupla função, exócrina e endócrina, chamamos de glândulas mistas ou anfícrinas. Vamos começar aqui pela hipófise. Já que a hipófise é uma das principais glândulas do nosso corpo, é uma glândula mestre. Onde fica localizada a hipófise? Se você colocar o seu dedo bem entre as suas sobrancelhas e bem no meio da sua cabeça, imaginar a projeção, você chega aqui na hipófise. Então, mais ou menos assim, né? Coloca o dedo aqui e aqui você chega aqui a projeção exatamente na sua hipófise. A hipófise ela tem dois lobos. Temos a hipófise anterior. Por que anterior? Porque se eu estiver olhando para lá, temos a hipófise anterior e a hipófise posterior. A hipófise anterior é chamada de adenohipófise. A hipófise posterior é chamada de neurohipófise. Então a hipófise é uma glândula... É grande, professor? Não, bem pequenininha, do tamanho aí de um feijão, mais ou menos. Do tamanho de uma ervilha. Então é uma glândula bem pequena. Vamos dividir aqui o que cada parte da hipófise faz. Olha o que a adenohipófise faz. A adenohipófise ela produz hormônios como o GH, que é o hormônio do crescimento, o FSH e o LH, que são hormônios que vão agir nas gônadas, testículos e ovários, prolactina, que está associado ao controle das glândulas mamárias, o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, que vai agir lá nas adrenais ou suprarrenais, e o TSH, que faz o controle da tireoide. Então, por isso que a adenohipófise é uma glândula importante, uma glândula mestre. Por quê? Produz hormônios que controlam outras glândulas. A adenohipófise ela produz e ela secreta esses hormônios. O GH, o hormônio do crescimento, é responsável pelo alongamento dos ossos. Então está associado aqui a funcionamento dos ossos, músculos e cartilagens. Uma característica importante é que o GH ele é produzido aí, né, principalmente em momentos de repouso. Então pessoas que estão preocupadas em crescimento muscular, hormônio GH, é importante o período de repouso também, né? Uma noite bem dormida após um treino é interessante. Não consumir muita caloria antes de dormir também é interessante, porque essa questão da carga da glicemia pode alterar o funcionamento do GH. Então, interessante
estudar um pouquinho, né, os halterofilistas, ter um suporte de algum fisiologista que vai, né, acompanhar esse atleta, indicando ali, né, se ele precisa fazer alguma dieta associada para garantir uma maior produção de GH. Muitos atletas fazem uso de anabolizantes, não é recomendado, né, porque o anabolizante é um anabolizante que é a partir de hormônio masculino, e esse hormônio masculino em excesso, ele pode ter uma via metabólica que ele pode ser convertido por uma enzima chamada aromatase, que ele pode ser convertido em hormônio feminino. Então, às vezes o homem faz uso de hormônio masculino, mas desenvolve ginecomastia. As glândulas mamárias no homem não são desenvolvidas, mas podem desenvolver pelo uso aí de anabolizantes, uma vez que desenvolve glândula mamária somente com cirurgia para fazer ali a retirada. O FSH é o hormônio folículo estimulante, o LH é o hormônio luteinizante. O FSH no homem estimula a produção de espermatozoides. Na mulher, estimula o desenvolvimento dos folículos. O LH no homem está associado à produção de testosterona, agindo lá nos testículos, e na mulher, associado ao momento da ovulação. Prolactina, o nome já diz, prolactina, lácteo, lembra leite, então produção de leite. Nas mulheres você tem então aí as glândulas mamárias desenvolvidas e com o aumento da prolactina produz leite. O ACTH é o hormônio adrenocorticotrófico, que vai agir lá nas adrenais, garantindo a produção, por exemplo, de adrenalina e de cortisol. E o TSH vai agir na sua glândula tireoide, garantindo ali a produção dos hormônios T3 e T4, que controlam o funcionamento da tireoide, o metabolismo energético do nosso corpo. Em relação à neurohipófise, temos uma observação. A neurohipófise não produz hormônios. Ela recebe esses hormônios do hipotálamo. Então, quem produz os hormônios é o hipotálamo. Temos uma conexão aqui com o hipotálamo. Que hormônios são esses? A ocitocina e o ADH. A ocitocina pode ser escrito aqui com X também, ocitocina. A ocitocina, ela é um hormônio então produzido pelo hipotálamo, liberado pela neurohipófise, que vai relacionar aí com relação à ejeção do leite. Uma coisa é produzir o leite na glândula mamária, outra coisa é garantir a ejeção desse leite. Além da ejeção do leite, a ocitocina, ela é um hormônio importante para a contração do útero no momento do parto e também é associado aí como um hormônio da paixão. Quando a gente está apaixonado, nós liberamos grandes quantidades de ocitocina. E o ADH? O hormônio antidiurético. Antidiurese. O que é diurese? Eliminação de líquido. O antidiurético, então, acontece quando você não está ingerindo líquido, não está ingerindo água em quantidade adequada. Então, o teu corpo ele vai ter uma percepção em relação à concentração ali nos seus rins, e aí o seu rim ele vai reabsorver o máximo possível de água para economizar água, uma vez que o rim ele é acionado pelo ADH. O ADH é chamado então de antidiurético ou vasopressina. Vasopressina porque se ele controla a reabsorção de água, ele também altera a nossa pressão. Então ele também está associado, né, como um hormônio antidiurese e também ao mesmo tempo vasopressina. Também é um nome possível. Uma outra glândula é o timo. O timo na infância ele é bem desenvolvido, fica mais ou menos nessa região aqui. Tem uma função imune, uma função imunológica. Principalmente na infância ele é importante. Ali durante a identidade, o desenvolvimento da identidade do nosso sistema imunológico, o timo tem um papel interessante. Então, defesa imune na infância. No adulto ele tem um papel também, mas ele está com uma menor intensidade de trabalho. A gente diz que ele dá uma atrofiada no adulto. O timo ele é importante para a maturação, o amadurecimento dos linfócitos do tipo T, que são glóbulos brancos importantes aí para o sistema imunológico. E ele produz hormônios importantes, como a timosina e a timopoietina. Então, dois hormônios produzidos aí pelo timo, lembrando que ele tem essa função imunológica, maturação dos glóbulos brancos, principalmente os linfócitos tipo T. Uma glândula importante, também que aparece muito aí nas questões, é a tireoide. Tireoide que tem a forma mais ou menos ali
de uma borboleta. Se eu der um zoom aqui na tireoide, não se assuste, né? Vamos dar um zoom aqui nessa tireoide, para que você possa ver ela em detalhe. Todos nós temos tireoide, né? Seja menino, menina, temos essa tireoide. Eu falo isso porque às vezes a gente escuta pessoas conversando, qual é o seu problema? Estou com problema, né? Eu tenho tireoide. A tireoide todo mundo tem, a não ser que a pessoa tenha feito uma cirurgia para retirada da tireoide. O que a gente pode ter ao longo da vida é um problema relacionado ao funcionamento da tireoide. E lembre-se que tem o TSH, que é produzido pela hipófise, que age na tireoide. A tireoide produz então o T3 e o T4, que são hormônios que vão controlar o metabolismo, o funcionamento do nosso corpo. Então aqui existe a possibilidade de ter um metabolismo mais acelerado, um metabolismo mais lento por funcionamento da tireoide. E lembrando que o ideal é que tenha um funcionamento adequado, nem mais acelerado nem muito lento. A gente diz então que ele controla o metabolismo energético. Mas a tireoide também produz a calcitonina. A calcitonina, como o nome diz, professor, tem a ver com cálcio. Exatamente, tem a ver com cálcio. A homeostase do cálcio, o controle do cálcio, ele é feito a partir de um dos hormônios aqui, a calcitonina. A calcitonina, ela tem uma ação mineralizante. Ela ativa lá no osso uma célulazinha chamada de osteoblasto. O osteoblasto é uma célula que mineraliza, que forma osso. Então, acionada aí pela calcitonina. Com relação à tireoide, o que pode acontecer de errado com a tireoide? Existe o que nós chamamos de bócio endêmico. Bócio endêmico é esse inchaço da tireoide. A tireoide, para ela funcionar, ela precisa de iodo. O iodo é um sal mineral que a gente precisa numa quantidade muito pequena. Por que eu chamo de T3? Por que eu chamo de T4? Esse hormônio T3 é chamado de triiodotironina. A tireoide precisa de 3 átomos de iodo para produzir o T3. O T4, a tireoide precisa de 4 átomos de iodo para produzir o T4. T4 é chamado de tiroxina. Então veja, é uma quantidade muito pequena de iodo, mas se falta iodo, a resposta da tireoide é esse inchaço. Ela aumenta de volume para tentar absorver o pouco iodo que tem no corpo. E esse inchaço da tireoide nós chamamos de bócio endêmico. Para evitar esse problema do bócio endêmico, existe uma lei que obriga os fabricantes de sal de cozinha a adicionarem lá o iodeto no sal. Então você vai comprar um sal, está lá escrito iodeto de potássio. Está lá o iodo na forma de iodeto de potássio no sal de cozinha. Então pode causar ali uma menor função da tireoide, que é o hipotireoidismo, ou pode causar um excesso de funcionamento da tireoide, que é o hipertireoidismo. Hipotireoidismo é aquela pessoa então que tem um metabolismo mais lento, uma tendência a ganhar peso. Isso pode interferir na memorização, isso pode interferir na libido, isso pode interferir na vontade que a pessoa tem, né, de fazer as coisas. Diminui o metabolismo, é um motor mais fraco, né? O hipertireoidismo é o contrário, é quando o corpo está com o metabolismo mega acelerado. Pessoas que têm dificuldade em ganhar peso. Isso é bom, professor? Não, isso não é bom, isso é um desequilíbrio. Geralmente isso pode causar um bócio exoftálmico, que é um inchaço do olho. Aquele olho arregalado, muitas vezes precisa até fazer uma cirurgia para retirar essa tireoide que está funcionando de forma vida louca por conta dessa desregulação aí. Ou tomar remédios para tentar controlar o funcionamento da tireoide. Pode estar associado também a algum tipo de câncer na tireoide. Existe uma tireoidite de Hashimoto, que é um processo que pode acontecer ali na tireoide, associado a um problema autoimune, mas o mais comum de aparecer aí nos exercícios, o hipotireoidismo e o hipertireoidismo e o problema associado ao bócio pela deficiência principalmente do iodo, que pode levar a um hipotireoidismo, certo? Então o hipotireoidismo, deficiência do iodo pode levar ao hipotireoidismo, que pode levar ao bócio endêmico. Seguindo, temos as paratireoides. As paratireoides são 4 glândulazinhas que ficam coladinhas na tireoide. Então, 4 glândulazinhas pequenininhas que ficam atrás da tireoide, que produzem um hormônio chamado paratormônio ou paratirina. O paratormônio ele tem uma função contrária, antagônica em relação à calcitonina. A calcitonina ela auxilia na reposição do cálcio no osso, enquanto o paratormônio ele faz a ativação dos osteoclastos,
O osteoclasto é uma célula óssea que desmineraliza o osso, que manda cálcio para o sangue. Então aí nós temos o metabolismo do cálcio, a homeostase do cálcio. Após uma refeição rica em cálcio, entra em ação a calcitonina, que auxilia em mandar esse cálcio para o osso. Quando eu tenho deficiência do cálcio no meu sangue, entra em atividade o paratormônio, que desmineraliza o osso, já que o osso também é uma boa reserva de cálcio, mandando esse cálcio para o meu sangue. E está aí então a homeostase do cálcio. Então o metabolismo do cálcio. Nós temos ainda duas glândulas que ficam em cima dos rins, que são glândulas chamadas de suprarrenais ou adrenais. As suprarrenais, então, duas glândulas, elas têm ali uma parte mais externa que é chamada de córtex, uma parte mais interna que é chamada de medula. Em relação ao córtex, que é essa parte mais externa dessa glândula, nós temos a produção aqui de mineralocorticoides, que são hormônios importantes aí para o controle de sais minerais, como a aldosterona, que vai atuar lá na reabsorção de sais minerais lá nos rins, glicocorticoides, como aqui o cortisol, os andrógenos. As meninas produzem um pouquinho de testosterona. Sério, professor? Sério. Mas menina não tem testículo. A testosterona não é produzida no testículo? Sim, nos homens. Nas meninas, a testosterona, um pouquinho de testosterona, em torno de 5% do que o homem tem de testosterona, as meninas produzem aqui nas suprarrenais. Às vezes acontece de ter algum problema associado a essas suprarrenais e a menina produz testosterona em excesso. E aí, nesse caso, pode até desenvolver barba, alguma coisa nesse sentido, relacionado a efeitos colaterais do hormônio masculino. Então, pode acontecer problema associado aqui à suprarrenal e aí desregula, né? Uma produção excessiva de testosterona a partir das suprarrenais. Temos ainda a medula. A medula está associada à produção de dois hormônios importantes, a adrenalina e noradrenalina, que vão auxiliar aí, né, no estímulo, na aceleração dos batimentos cardíacos. Então, dois hormônios relacionados à preparação do nosso corpo para luta ou fuga. Então, luta ou fuga, liberação em grande quantidade aí da adrenalina. Então, está associado à tensão, ao estresse, ao susto, principalmente à adrenalina. No momento de prova, às vezes acontece de você ficar nervoso, e quando você fica nervoso, você libera muita adrenalina. Ansiedade, pânico. E no momento que você libera uma descarga muito grande de adrenalina, a adrenalina prepara teu corpo para duas coisas: fugir ou lutar, menos fazer prova. Então, às vezes você tem o branco, você fala, professor, eu sabia tudo, mas eu não lembrei nada, porque você ficou nervoso, ficou nervosa. Então, uma dica, vai fazer uma prova, você sabe que fica nervoso ou nervosa, respira, faz lá uns 5 minutinhos de concentração, de respiração profunda. Existem técnicas de respiração que você pode aprender que vai aí acalmar você antes da prova. E aí você consegue diminuir essa eliminação aí da adrenalina. Senão você não vai conseguir fazer prova por conta de preparar teu corpo para a luta ou fuga. Vamos falar de glândulas anfícrinas ou glândulas mistas, como é o caso do pâncreas. O pâncreas está associado ali, né, auxiliar na digestão, pela produção ali do suco pancreático e o controle da glicemia, a taxa de açúcar no seu sangue. Como que o pâncreas funciona? Então, ele produz lá, as células beta do pâncreas produzem insulina, lá nas ilhotas pancreáticas, antigamente chamadas de ilhotas de Langerhans. As ilhotas pancreáticas produzem insulina. A insulina é um hormônio hipoglicemiante, porque a insulina ela auxilia, quando a insulina se liga a receptores da célula, ela auxilia que a glicose entre nas células, consequentemente diminuindo a concentração de açúcar no seu sangue. Então ela é um hormônio que tem ação hipoglicemiante. E o glucagon vai ter ação contrária. O glucagon tem uma ação hiperglicemiante. Quando você está em jejum, em longos períodos aí de jejum, a taxa de açúcar do teu sangue não pode baixar. Então é importante nesse caso que aconteça o seguinte, que entre em ação ali, né, o pâncreas através das células alfa, também produzida pelas ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans, libera o glucagon, que vai fazer o quê? Que vai chegar lá no fígado e vai dizer, fígado, tem glicose armazenada aí? Manda a glicose
para o sangue, porque está faltando glicose lá. Então o fígado armazena a glicose na forma de glicogênio. E esse glicogênio ele pode ser degradado aos pouquinhos, mantendo a homeostase, a glicemia em taxas aí que vão manter você vivo. Então, longos períodos de jejum, importante manter a taxa de açúcar, a glicemia basal ali do teu sangue. Maravilha, gente? Então, isso aqui é muito importante. Para finalizar, nós temos ainda duas glândulas mistas associado aí a gônadas, os testículos e os ovários. Em relação aos ovários e os testículos, você vai ter a produção aí de hormônios sexuais. Testículos, a produção de testosterona. Então, a produção de testosterona que vai garantir as características sexuais masculinas. E os ovários que vão produzir ali hormônios femininos, como estrógeno e progesterona, que vão garantir os caracteres sexuais ou características sexuais femininas. Legal? E também a progesterona principalmente associada ao controle ali do ciclo menstrual. Dois hormônios importantes também para controle do ciclo menstrual, principalmente a progesterona, que mantém a espessura e atividade do endométrio, que é a camada interna do útero. Durante uma gestação, é importante que a taxa de progesterona se mantenha em alta durante toda a gestação, para evitar um aborto natural. Legal, gente? Tá aí. Fechamos mais uma aula. Tudo de bom para vocês e até a próxima.